E eu cresci ali na cidade de Alvorada, né? E foi exatamente na cidade de Alvorada que eu experimentei um monte de coisa que na juventude a gente, sem estrutura, acaba experimentando. Era normal na minha família o mundo da criminalidade. Eu tinha 2 tios que eram envolvidos com a criminalidade. Um deles passou boa parte da vida na cadeia. O meu irmão, depois, a pandemia, acabou indo pra cadeia, ficou boa parte da vida dele, acho que dos 18 aos 20, aos 30 e poucos anos na cadeia, né? Hoje ele tá solto, graças a Deus. E a criminalidade, a cultura que eu tava inserida era comum, drogas, armas, criminalidade, entendeu? Então era muito mais fácil o acesso pra mim e me inclinar pra esse tipo de coisa. Embora lá no fundo eu soubesse o que era certo e errado, né? E foi que a gente acabou se envolvendo de várias formas, fazendo muitas coisas que culturalmente pra mim era normal. Até que chegou um momento que o Senhor Jesus me chamou e a promessa se cumpriu, né? Dia 28 de outubro de 2008, às 20 para meia-noite, eu fui batizado pelo Espírito Santo, sem nunca ter visto nada parecido. Eu tava num período, em um final de semana difícil. Tava ali 3 dias de loucurada, né? Me drogando há 3 dias já tinha declinado violentamente na minha vida, né? Porque falei pra vocês ali na rua, né? Sim. Eu fiz um cálculo do tempo que eu passei na criminalidade e vocês vão acreditar, são 10 anos somente, cara. Perto do que eu tô vivendo com o reino, 16 anos. Eu vivi na criminalidade somente 10 anos. Então foi muito intenso aquele tempo lá, mas muito mais intenso está sendo o tempo aqui. Amém. Muito melhor, muito mais louco, muito mais... Nossa, velho. Porque eu não posso dizer que os prazeres daquele lado de lá, prazer, a própria palavra, não tem como descrever de outra forma. Um prazer ruim não bate, não conecta. Sim. Entendeu? Mas os prazeres do lado de lá não se comparam com as experiências e o prazer do lado de cá. Amém. O prazer do lado de cá, ele te dá certeza, né? E, enfim... Eu fui, naquela época de loucura lá, eu vivia de uma forma que as pessoas olhavam e achavam que eu era feliz, né? Aí chegou um dia que começou a declinar minha vida, né, naquele lado de lá. Comecei a caminhar para um momento de reflexão. Com 27 anos de idade, não tinha feito nada da minha vida. Cara, resumindo, mano, arrumei uma treta e pensei, vou me matar, velho. Vou atirar minha própria vida pra não morrer mal. Pra não me pegarem e ser ruim o bagulho, entendeu? Sim. E aí o que aconteceu? Deus, na noite que eu decidi cometer suicídio, eu não cometi. E aí eu fui me despedir dos meus irmãos porque eu pretendia dar fim, né? Na minha vida. E aí fui lá na favela da Bom Jesus, eu chamo de favela da Bom Jesus porque a maior favela do Rio Grande do Sul hoje é a Bom Jesus, né? E aí eu fui lá de motim. Fui lá, parei a moto lá e desci pra falar com a minha mãe. Minha mãe tava cuidando do meu irmão, da minha avó, no hospital. Minha avó tinha perdido as 2 pernas. Tava treta, assim, sabe? A minha avó que tinha cuidado de nós. E aí eu fui lá me despedir deles porque eu ia cometer suicídio. Eu tenho 2 irmãos cadeirantes, galera. Nossa. A única coisa que eles não fazem é caminhar. Não sei se daqui a pouco teve 16 milhões de visualização. Um vídeo de 2 cadeirantes na praia rodando. E tá escrito embaixo assim, ó, só em magistério que tu vê isso. Rodou o Brasil todo. Um deles é meu irmão, tem uma cadeira de roda com som grudado. Lá no litoral, uma hora tu vê ele tocando funk proibidão, de vez em quando ele bota umas músicas da igreja, ele, né, tá naquela ainda, né? Na Santa Ceia ele tá sempre lá, né? Tá tentando. Vitão, se tiver online junto com a gente aí, dá um salve aí, Vitor. Enfim, né, eu tenho 2 irmãos cadeirantes. E aí eu fui lá pra me despedir da minha mãe deles, num ato de, eu vou lá, mas uma consciência, tipo, eu não fiz nada por eles, nunca ajudei, nunca fui exemplo, nunca fui nada. Então, tipo, eu vou lá me despedir. Na real, eu já tava querendo desistir do suicídio, né? O cara fica desnorteado, eu tinha usado droga um final de semana todo, né? Aí cheguei na casa da minha mãe lá, meu irmão sentado na cadeira de roda começou a pregar pra mim. Porque eu falei pra ele assim, Dani, tu acha que eu sou feliz, velho? Dele assim, eu acho que é, né, meu? Tipo assim, tem tudo pra ser feliz, né? E começou a enumerar algumas coisas, assim, sabe? E aí eu peguei e falei, mas eu não sou feliz. E hoje eu tô pensando em tirar minha própria vida. E o Daniel, cheio de autoridade, assim, ele pegou e falou assim, mas isso é porque o diabo sabe que Deus tem um plano na tua vida. E daí eu pensei assim, mas o que o senhor pode... Porque eu conheci Jesus na cadeia, né? E eu fui preso numa operação nacional, né? Operação.com, parecendo fantástico. Foi treta, assim, o bagulho.
Foi uma mega operação no Rio Grande do Sul. Policiais de todo o Brasil vieram pra cá. O mesmo japonês que participou da operação lá da Lava Jato, lá, foi o cara responsável pela minha prisão diretamente, tá ligado? Foi uma treta. Essa operação.com foi referente ao quê? Referente a um crime que nós cometíamos cibernético, né? Tinha os hackers que desviavam dinheiro e nós éramos meio que os seguranças que faziam toda a logística, assim, né? Os hackers precisavam da galera da comunidade, na comunidade da favela, digamos, né? Não da igreja. Não da igreja que eu sou pastor. da favela pra poder fazer o trâmite de remover o dinheiro das contas, digamos assim. Sim. E nós meio que era o intermediário e o segurança, assim, porque era muita grana, né? Sim. Enfim, daí nós estávamos envolvidos, fomos presos entre 36 pessoas. Fomos presos no Rio Grande do Sul, presos em Viamão, uma mega operação, mais 13 pessoas, fomos colocados dentro de um avião Hércules e levados para o Paraná, para o Presídio Federal que estava sendo construído lá. Ficamos um tempo ali no centro, no AU, depois fomos transferidos para CCC, Casa de Custódia de Curitiba, e ali depois a gente ficou no processo ali para passar para a parada, né? Mas enfim, eu já tinha passado por esse processo de prisão, e lá dentro da prisão tinha pastores que iam lá pregar a importância de gente que vai lá. Eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado e não tenho interesse de ir pregar dentro das prisões. Tenho bem convicção. Já Sim. preguei na FEBEM, mas não tenho. Eu tenho muitas pessoas que podem me conhecer lá dentro, e hoje com esse negócio de brigas, eu não consigo me ver indo atender um e pregar para um e não poder ir no outro. Então eu sei que isso não vai poder, então eu prefiro nem pensar nesse tipo de coisa, né? Mas eu já tinha passado por um processo de evangelização dentro da cadeia. Mas nada que se comparasse a conhecer o evangelho, né? Aí eu tava lendo Bíblia, cantando louvor já dentro da cadeia, porque o meu remédio lá dentro pra passar a minha treta lá, que eu tava mal, né, cara? Porque, recluso, longe da família, um tempão sem ninguém me ver, porque pegaram eu aqui, me colocaram no avião e me desceram lá, velho. Entendeu? E aí, então eu tive uma introdução no evangelho lá. E aí foi orando que abriu as portas pra eu vir embora. Todo mundo pagando 50 mil, 100 mil de fiança. E um dia o juiz pegou meu alvará e falou: por que esse cara tá preso ainda? Assinou meu alvará e mandou embora sem pagar nada. E me largaram com R$2,25. Lá no Paraná pra mim ir embora. E eu me toquei, né, cara? Porque daí que eu vi a pé apavorada, né, mano? E vi, né? Mas enfim. E então eu já tinha sido introduzido no evangelho. Aí, quando meu irmão falou pra mim que Deus tinha um plano, eu falei: mas o que Deus pode querer com um cara que nem eu? E ele falou: eu não sei. Mas ele tem um projeto pra tua vida. Amém. E eu, beleza. Nisso, daí minha mãe ficou sabendo que eu tava ali, mandou mensagem pra um pregador, um presbítero da Assembleia de Deus que morava. Minha mãe morava num beco, cara, que passava assim um caninho, sabe esses canos de concreto? Sim. Esses caninhos de concreto, né? Sim. Que muitas vezes a gente usa pra passar o carro por cima pra atravessar o valo, assim, sabe? Sim, sim. Ela, daí, do lado, assim, tinha uma casinha onde morava um pregador, um presbítero da Assembleia de Deus. Minha mãe morava bem nos fundos, num barranco, assim. Mais uma casinha da sogra dela, assim, um bequinho que só passava uma pessoa, não passava duas, né? Um bequinho na Bom Jesus. E aí, o que aconteceu? A minha mãe falou: daqui a pouco o Jorginho vai vir aí, eu vou pedir pra ele orar pela tua vida. E aí o dia tá passando, eu tô pensando em suicídio. Agora já não tô mais pensando em suicídio, mas o dia tá passando. E aí ele tava numa campanha na igreja que era de sexta a segunda. Quando é que tu vê a campanha que termina na segunda? E essa campanha que terminava na segunda, na Assembleia de Deus, era uma campanha que terminava na segunda com jejum. Então é o seguinte, o cara tava no óleo. O cara tava preparado. Quando a minha mãe mandou mensagem pra ele na época do SMS. Vem aqui orar pelo meu filho, que ele tá precisando de uma oração. Embora ele tivesse convívio muito próximo com meus irmãos, ela colocou filho. E aí ele desceu, caminhando, e disse que ele vinha descendo, e Deus falando com ele assim: hoje eu vou usar a tua vida pra fazer um milagre na vida do filho dela. Nossa. E ele, tendo os dois irmãos, meus dois irmãos cadeirantes, o que ele pensou? Um ou outro vão levantar da cadeira de roda. Porque Deus já tinha usado ele em milagres de pessoas serem curadas desse sentido. Sim. E ele, um ou outro, vai levantar, se não os dois. E foi que nem Samuel quando chegou na casa de Jessé. Ele entrou e olhou para os meus dois irmãos. Perguntou: quem é, Senhor? E Deus apontou: é aquele ali, ó. Daí na cabeça dele: mas aquele ali parece que tem tudo, né? Porque vivia encostando de carrão. Sempre aquela coisa que parece que tá tudo bem, tá tudo normal. Sim, aquela aparência, né? E ele: mas é ele. Ele olhou para mim, irmãos, e eu quero deixar bem claro isso daí, essa fala dele. Juliano, a partir de hoje, tu não vai mais fazer isso. Começou a falar todas as coisas que eram aquela coisa normal de mudança, sabe? Tu não vai mais fumar, tu não vai mais drogar, tu não vai mais manter relação, ele falou, né? Com a tua namorada. E eu me lembro quando ele falou isso daí, eu pensei assim: eu sempre lutei pra parar de fumar, usar droga, essas coisas, entendeu?
Sim. Só que quando ele falou da relação, é uma coisa que pra mim era normal, era comum. Não era uma coisa... Eu não entendi isso daí. Sim. E eu me lembro que na hora me deu um alerta, assim, mas isso daí eu não quero largar. Eu pensando, né, dentro de mim. Mas eu me lembro. Por que eu tô falando isso? Porque depois que ele falou isso daí, fizemos um círculo, meu irmão Daniel encostou, meu pai, o Rogério, minha mãe, tá, ele, o meu irmão menor, o Vitor, era esse, o Vitão, que tem a caixa de som na cadeira, encostou tava no computador na frente, brincando, a minha irmã, Franciele, tava no quartinho atrás, e daí ele falou assim, na oração, né, a oração assembleiana, né, Senhor, eis aqui o Juliano de quem tu me falaste, agora faz o que tu disse que vai fazer. E ele começou a orar. E eu peguei, aprendi dentro da cadeia a falar glória a Deus, aleluia, amém, né? Eu fazia assim, glória a Deus, aleluia, amém, amém, glória a Deus. O básico. O básico, né? Glória a Deus, aleluia. Galera, amém. quando eu peguei, falei assim, glória a Deus, aleluia. Só que eu me lembro que na cadeia eu podia me aventurar um pouco nas palavras, né? Pedir algumas coisas. A gente aprende. Quem ia lá pregar pra nós era um pastor da Universal. O pastor da galeria tinha 254 anos de cadeia pra puxar. Nossa. O cara que era mais convertido na galeria. Então ele tava bem tranquilo, 254. que ele podia ficar ali com ele e Jesus. 254 anos, tipo total. Só que pena máxima, né? Perpétua é 30 anos, né? Sim. A cadeia que eu tava lá era uma cadeia bem rígida, assim, né? Não usava roupa normal, era uniforme laranja, chinelo preto e branco. Era terrível, assim, sabe? Tipo Oz, né? Sim. Tá. Depois, quem quiser, coloca aí Casa de Custódia de Curitiba, vocês vão ver o sistema aqui lá, né? E aí, eu aprendi a quando eu precisasse orar, não era só, sabe? Eu podia me aventurar na minha oração. E daí, quando ele tá ali orando, eu falei, glória a Deus, aleluia, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Daí eu falei assim, Deus, faz tempo que eu quero mudar. E se tu mudar a minha vida, eu vou te entregar ela pra te fazer o que tu quiser. Na mesma hora, o céu em cima da casa se rasgou. Que forte. E o meu corpo todinho pegou fogo. Eu contei esse testemunho 1000 vezes. E eu sempre me emociono por causa que eu sinto agora. E isso que tá acontecendo comigo agora é pra me lembrar aonde Deus me tirou. Amém. Glória a Deus. Meu corpo todinho pegou fogo ao ponto de eu entrar em desespero. Porque o meu corpo tava pegando fogo. O nosso corpo, quando se aproxima de algo que tá quente, você pode notar, ele libera líquido pra defender a pele, certo? Sim. Tenta Certo. colocar a mão próximo do fogo. Vai dar isso, né? O meu corpo Sim. todinho liberou líquido pra defender a pele. A minha roupa se encharcou toda. E eu me abaixei porque parecia que tinham colocado um cinto na minha cabeça e apertado. A mesma coisa que tivesse colocado um cinto e apertado. Só que o apertar parecia que ia voar a tampa da minha cabeça fora. De tanta dor, porque foi uma experiência... Meu, ninguém tá me tocando, velho. E eu me abaixei pra dar esse grito de desespero. O que tá acontecendo? E quando eu me abaixei, eu dei um grito. E o grito afinou, horripilante, entendeu? Horripilante, Sim. que ecoou, assim, pela favela. Minha mãe morava num buraco, assim. Ecoou, mano. E eu me abaixei e dei um grito. E eu gritei de uma forma, mano, que eu me lembro até onde eu gritei. E quando eu me levantei, sem nunca ter visto de perto alguém fazendo isso, eu levantei falando em línguas. Glória a Deus. Sem nunca ter visto ninguém falar em línguas. Foi E batizado. aí, mano, daí terminou aquilo ali, eu subi. Meu pai foi me levar na moto. E eu tava com uma carteira de LM no bolso, que minha irmã tinha me apoiado, porque eu tava quebrada, né, mano? Final de semana de cheiraçada. Aí botei um LM na boca, gosto de esponja. Ué, gosto de esponja, mano. Botei o cigarro de volta no bolso. Peguei a moto e fui pra casa. Eu meio que dormia na casa da minha namorada direto, só que eu tava fugindo da casa dela desde sexta. Tinha dado um perdido nela desde sexta. Então eu tava dormindo na casa da minha avó, meio que morava com ela. Cheguei na casa da minha avó, me deitei e dormi a melhor noite de sono da minha vida. Me acordei no outro dia pra ir trabalhar, porque eu tava tentando trabalhar, tentando mudar de vida já, eu era Sim. motoboy. E botei o cigarro na boca, gosto de esponja, deixei a carteira em casa. Peguei a moto, fui trabalhar, era motoboy no Cenoura Pastésia. Aqueles horários das 11 a meio-dia, pra poder ficar ali, pra fazer outras coisas. Cheguei lá contando pro meu patrão todas as papagaiadas que eu tinha feito. Sabe aquele dia que eu falei que a moto estragou? Não estragou nada, eu peguei dinheiro pra mim. Sabe aquele dia que eu falei que eu perdi dinheiro? Eu comecei a confessar, porque eu não aguentava, eu tinha que contar. Chego de volta da rua, em casa, ela tá me esperando, né? Vem aqui que eu quero falar contigo. E eu fui lá, pois não, o que tu quer? Na época eu era namorada, né? Daí eu falei, porque tu vê, porque nós temos que se acertar. E eu, olha só, aconteceu um bagulho comigo aí que eu não sei se nós vamos conseguir se acertar. Porque... E ela tentou me puxar pra dentro do quarto, assim, né? Tipo, vamos conversar, né? Tá entendendo? E eu falei, eu não posso encostar a mão em ti. Só que, galera, eu não tinha ouvido sobre santidade. Eu não tinha ouvido de ninguém que não podia fumar. Assim, sabe? Eu não Sim. tinha... Ninguém tinha me evangelizado. Assim como Paulo em direção a Damasco, uma luz derrubou ele. E ele
passou por um processo. Eu não fui derrubado antes da luz. Eu não fui derrubado, não. Paulo, depois da luz, passou por 3 dias de jejum, certo? Sim. Eu passei por 3 dias de jejum antes. Por quê? Porque quem cheira cocaína sabe que não come. Então eu tava com a carne morta. Eu tava de repé. Então minha carne tava morta. O Espírito Santo me tocou. Agora eu tô pegando fogo. E tá favorável. E daí eu peguei e falei, olha só, a partir de hoje, se tu quiser ficar comigo, a gente vai procurar uma igreja, a gente não vai se deitar e a gente vai casar se for a vontade de Deus. Tanto é que não foi. E a gente separou. Ficamos 1 ano tentando fazer a coisa certa. 1 ano juntos, dormindo no mesmo quarto, eu dormindo no chão, ela na cama. O Senhor é testemunha disso. Sim. Até que o Senhor falou pra mim, não é ela que eu tenho pra tua vida. E aí nós nos separamos. E eu fui seguir minha vida. Depois, no meio do caminho, aconteceu um monte de coisa. Cambaleei na fé no sentido emocional, relacionamento, muitas coisas, sabe? Não foi uma vida perfeita de santidade absoluta, mas foi uma vida de devoção e arrependimento aos pés do Senhor. Amém. Não teve um dia que eu não pedi socorro, não teve um dia que eu não clamei ao Senhor. E até hoje é assim. Hoje os pecados não são mais os mesmos. Talvez são diferentes. Os grotescos que a gente cometia antes não existe mais. O Senhor colocou o temor dele no meu coração. Sim. Mas a gente ainda é pecador, porque quem diz que não é, já tá pecando. É verdade. Entendeu? É bem isso.